Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda. Estamos dando seguimento, já estamos próximos do fim desse curso sobre a Santa Missa. Que antes de seguirmos, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais e deixar seus comentários aqui também, porque isso com certeza será muito benéfico para os próximos ensinos que nós queremos dar no nosso canal. Na aula passada, meu irmão, nós falamos sobre as duas primeiras dívidas que temos para com a divindade. A dívida de louvar a Deus, de adorar a Deus, porque somente Ele é o Senhor, e a grande dívida de render graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor. Na aula de hoje vamos falar sobre a terceira grande dívida que temos para com Deus, que é oferecer sacrifícios expiatórios ao Senhor. Expiatórios, sim. Nós somos pecadores. E nós temos uma dívida infinita para com Deus. O nosso pecado gera uma dívida infinita para com Deus. E quando o pecado é mortal, nos tornamos inimigos de Deus. Escravos, mais uma vez, do demônio. Merecedores do inferno. O pecado é uma realidade terrível, meu irmão, minha irmã. Terrível. Terrível. Foi pelo pecado que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Pelo pecado deles. Foi pelo pecado, por exemplo, de sodomia, homossexualismo, que Deus destruiu 7 cidades, vai dizer Santa Catarina de Sena. Foi pelo pecado que Deus mandou as 10 pragas para o Egito. Pecado do faraó e do seu povo idólatra. Foi pelo pecado que Deus ameaçou destruir Nínive e mandou Jonas anunciar o castigo que viria. Pelo pecado do povo, Deus mandou serpentes para matar milhares de judeus no acampamento, porque tinham se voltado contra o Senhor e estavam zombando dos benefícios que Deus tinha lhe dado. Pelo pecado de soberba de Davi, no único dia, Deus mandou um anjo para exterminar milhares de pessoas. Aí eu pergunto para você, será que Deus mudou? O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Deus da Nova e Eterna Aliança? Deus muda? Obviamente não. Deus é imutável. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas por que Deus não castiga essa geração, sendo ela 1000 vezes mais perversa do que as gerações anteriores? Sim, as gerações anteriores, muitas delas não conheceram a verdade, mas essa conheceu. E é essa geração que conheceu que aprova leis para abortar. É essa geração que conheceu a verdade que fazem leis para desvirtuar o casamento natural de um homem com uma mulher, oferecendo outras possibilidades que Deus não aprova e condena. Foi essa geração que conheceu a verdade que faz leis para banir qualquer princípio religioso, qualquer princípio cristão da vida da sociedade. É essa geração que conheceu o Evangelho que hoje diz não a Deus e se prostra em adoração ao próprio homem. Ora, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, se Deus destruiu tantas cidades, se Deus castigou o povo judeu com as serpentes, por que Deus não destrói esse mundo? O que segura a mão do Senhor? É a missa. E os santos são muito claros em dizer, é o sacrifício da missa que sustenta a mão de Deus. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a missa é a força que sustenta a mão de Deus para que a mão de Deus não venha dizimar esse mundo perverso no qual vivemos. Porque na missa, meus irmãos, é oferecido ao Pai um sacrifício expiatório. Na missa, Cristo entra como intercessor para pedir a Deus misericórdia por nós e oferece ao Pai, Pai, eis aqui a minha vida, as minhas lágrimas, o meu sofrimento, as minhas dores, o meu cansaço, eis aqui o meu sangue derramado, o meu corpo flagelado e morto que eu ofereço a vós, Pai. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na missa, meus irmãos,
Cristo intercede por nós. Mas não é somente, entenda isso, isso é a fé católica, não é somente pelas pessoas que estão dentro do templo, mas pelas pessoas que estão unidas a nós pela fé também. Também. Pelos nossos que ficaram em casa também. Porque estamos unidos na mesma fé. E o Pai é aplacado. A ira de Deus é aplacada. É aplacada. Na missa você pode pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Pode pedir a Deus perdão pelos seus pecados porque na missa Deus te fez um sacerdote espiritual. Não é assim que nós rezamos? Quando vai começar a sagrada oração eucarística, o sacerdote diz: orai, irmãos e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É nosso sacrifício. É do sacerdote que oferece, mas também é nosso, é meu, é seu. Então você pode oferecer aquele sacrifício ao Pai pedindo perdão pelas suas faltas, pedindo perdão pelo seu marido que não tem a fé, pedindo perdão a Deus pelos seus filhos que não têm a fé, pedindo perdão a Deus pela sua esposa que não tem a fé, pedindo a Deus perdão pelos seus parentes, pelo seu chefe, pelas pessoas que você trabalha, pelas pessoas com as quais você estuda, pedindo a Deus perdão pelo mundo. Ali você, homem e mulher, você é um sacerdote. Nós somos o povo sacerdotal. Existe o sacerdócio ministerial, que é o sacerdote somente homem, somente para os homens. Mas existe o sacerdócio comum dos fiéis. E é como sacerdotes do povo da nova aliança que nós podemos oferecer a Deus esse sacrifício expiatório. Na verdade, podemos oferecer a Deus o sacrifício de louvor, o sacrifício de ação de graça, o sacrifício de adoração, mas de uma forma muito especial, oferecer a Deus o sacrifício pedindo perdão pelos nossos pecados e pelo pecado dos nossos. Quantos pecados cometemos? Como nós merecemos ser castigados por Deus? Mas na missa, meus irmãos, na missa, que maravilha! Na missa nós oferecemos aquele cálice, aquela hóstia consagrada ao Pai. Nós oferecemos, Pai, eis aqui essa hóstia pura, santa, imaculada. Eu vos ofereço, Pai, esse sangue bendito, o cálice da minha salvação. Eu te ofereço, ó Pai, pedindo a vós perdão pelos meus pecados. Meus irmãos, se os judeus na antiga aliança eram perdoados quando ofereciam a Deus o sangue de carneiros, o sangue de bodes, imagina o perdão, a graça do perdão que você vai alcançar se você oferecer a Deus na missa o sangue da nova aliança, o corpo e o sangue, o corpo de Cristo imolado, pedindo perdão pelos seus pecados veniais, para que não os cometa, mas também pedindo a Deus perdão pelos seus pecados mortais. É claro, na missa não são perdoados os pecados mortais. Somente o sacramento da confissão o faz, ou uma contrição perfeita. Mas é muito útil que os pecadores em estado de pecado mortal vão à missa, porque lá eles vão alcançar de Deus a graça para se converterem. A graça para que Deus perdoe os seus pecados, mediante inicialmente um arrependimento sincero. Na missa nós conseguimos isso. Quantos e quantos pecadores se tornam justos, santos, por causa da missa. Você entende, meu irmão, que esse curso inteiro nós estamos falando das excelências, mas é algo muito prático que você faz, que você realiza na missa. Porque lá você também é sacerdote. Você na missa recebe o sacerdócio espiritual para oferecer, juntamente com o sacerdote ministerial, juntamente com o padre, esse sacrifício por si e pelos seus. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão pelas penas que você deve. O pecado, ele gera na alma duas coisas. Uma culpa e uma pena. Que devem ser satisfeitos. A culpa é o estrago que o pecado fez. É a consequência do pecado. A pena que você deve... Essa culpa, a confissão, ela nos livra. Mas fica a pena. Eu queria que você colocasse aqui o card, você assistisse esse vídeo aqui sobre os pecados. Nós temos aqui no nosso canal vídeos que falam sobre pecado mortal, pecado venial, o que causa o pecado mortal, venial, o que é a culpa, o que é a pena. Na missa, nós podemos oferecer o sacrifício a Deus, pedindo a Deus perdão para que Ele perdoe as nossas penas. É aquela dívida que ficou, é a consequência que o pecado deixou. O pecado, ele estragou a ordem da graça na nossa alma. Se for mortal, matou a graça.
Mas fica, mesmo depois do perdão do pecado, uma pena a ser paga a justiça divina. Na missa podemos alcançar isso. Então, meu irmão, a terceira grande dívida que podemos quitar para com Deus é oferecendo a Ele um sacrifício expiatório. Faça isso e você crescerá muito no amor de Deus e Deus com certeza dará o perdão a Ele porque você está oferecendo a Ele não ouro e prata, mas o precioso sangue, o santíssimo corpo do seu Filho Deus, pedindo por essa oferta que você oferece, porque essa oferta é sua, você como sacerdote que oferece ao Pai, e o Pai o aceitará com certeza de bom grado. Salve Maria Imaculada.